Curso Preparatório CPA 20. Módulo 5. Fundos de investimento. Aula 7. Principais modalidades de fundos de investimento. Fundos de renda fixa. Olá pessoal, chegamos à aula 7 do módulo sobre os fundos de investimento. A partir de agora, vamos conhecer as diferentes modalidades desses fundos. Nessa aula, nosso assunto será os fundos de renda fixa. Vamos lá? Os fundos de investimento se dividem conforme a política de investimento, ou seja, de acordo com os ativos que investem. Os principais fundos de investimento são fundos de renda fixa, de renda variável, cambial e multimercado. Vamos começar falando do fundo de renda fixa, ou melhor, dos fundos de renda fixa. Isso mesmo, são mais de um tipo de fundo diferente. Com a nova classificação da CVM, os fundos de renda fixa passaram a ter subdivisões ou sufixos. Existem os fundos de renda fixa de curto prazo, os referenciados, os fundos de renda fixa simples e os fundos de dívida externa. Antes de falar sobre cada um deles, devemos entender quais são as exigências para um fundo ser considerado de renda fixa. A primeira delas diz respeito à aplicação na carteira. Só podem ser considerados de renda fixa aqueles que investem no mínimo 80% de seu patrimônio líquido em ativos de renda fixa expostos à variação da taxa de juros ou a um índice de preços ou até mesmo a ambos. Vejamos o que isso quer dizer. São de renda fixa aqueles fundos que aplicam sua carteira em ativos que tenham como rentabilidade 3 opções. Uma taxa de juros, pode ser taxa pré-fixada, após-fixada, a Selic, desde que atendam à regra mínima de 80% do patrimônio. A segunda opção exige que o fundo tenha um índice de preços. Pode ser IPCA, IGPM, etc. De também 80% mínimo do patrimônio. E a terceira opção permite que se misture ambas as regras. Você pode ter um título do governo que rende taxa Selic e uma debênture que remunere através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, por exemplo. Essa regra se aplica a todos os fundos de renda fixa, de curto prazo, referenciado, simples e dívida externa. Mas para cada um deles existem outras exigências, não por acaso, eles são fundos diferentes. Outra regra essencial é que esses fundos não podem cobrar taxa de performance. Por exemplo, a instituição financeira estipular que se o rendimento superar o CDI, vai te cobrar um valor X. Isso é proibido, a não ser que o fundo seja destinado a investidores qualificados. Além disso, também é preciso respeitar a política de concentração para a renda fixa. Ela diz que o fundo só pode ter, no máximo, 50% da carteira em crédito privado. Caso o fundo tenha em sua carteira mais de 50% em títulos privados, esse deverá carregar em seu nome a expressão crédito privado. Quer um exemplo? A Caixa tem um fundo que se chama Caixa FIC Maxi RF, crédito privado LP. Esse é um exemplo de um fundo que investe em cotas de renda fixa e que tem mais de 50% da carteira aplicados em títulos privados. A sigla LP quer dizer que ele é tributado como longo prazo, mas isso é assunto para mais adiante. Agora, vamos conhecer cada um dos subgrupos de fundo de renda fixa, a começar pelo fundo de renda fixa de curto prazo. Além das exigências de renda fixa que nós acabamos de ver, para ser considerado de curto prazo, é quando atende a duas regras. 1. Os papéis têm que ter vencimento máximo de 365 dias. E 2. O prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 dias. Isso significa que o investidor vai comprar títulos de acordo com as regras de renda fixa, papéis atrelados a taxas de juros ou índices de preços, etc. Mas esses papéis não podem demorar muito tempo para vencer, senão não são fundos de curto prazo. E qual é a vantagem do fundo de renda fixa de curto prazo? Como os papéis vencem em curto prazo, consequentemente os riscos são menores. Já a desvantagem é que esse fundo, entre todos os de renda fixa, é o único que não pode ser tributado como longo prazo, e isso pode gerar mais impostos para o investidor. Quer um exemplo de fundo da Caixa que é de renda fixa de curto prazo?
Caixa FIC, liquidez RF curto prazo. Note que no próprio nome do fundo consta a expressão renda fundo curto prazo. Parece óbvio, mas é importante entender o que isso significa. O sufixo longo prazo não tem relação com a composição da carteira, e sim em relação à tributação. Para ser tributado como longo prazo, a média de vencimento da carteira tem que ser superior a 365 dias. No fundo de curto prazo, como vimos, a média deve ser inferior a 60 dias. Na próxima aula, vamos continuar nesse assunto. Veremos os fundos de renda fixa referenciado, simples e dívida externa. Até lá!